Queridos, eu sem delonga quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia comigo no último livro da Bíblia, no livro do Apocalipse, no capítulo de número 2. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1, do versículo 1 ao 7, e o tema desta mensagem é: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Esta é uma expressão bastante usada na Bíblia, principalmente aqui nos primeiros capítulos do livro do Apocalipse, quando, de uma forma muito específica, o Senhor Jesus está falando com o seu povo, o Senhor Jesus está falando com a sua igreja, algumas comunidades ali da Ásia, e em todas as cartas que o Senhor Jesus pediu que fossem escritas e encaminhadas para estas comunidades, para estas igrejas, em todas as cartas nós encontramos esta expressão. Então diz-nos o texto de Apocalipse capítulo 2, versículo 1: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Louvado seja o Senhor. Hoje pela manhã tivemos no culto o pastor Ageu pregando e trazendo-nos uma mensagem com o título: a nossa dívida foi paga. Já não somos mais devedores, porque Cristo, de fato e de verdade, pagou a dívida que nós tínhamos. E nesta noite eu quero compartilhar com vocês sobre a igreja de Éfeso, uma igreja que teve como pastores homens consagrados, homens especiais, uma igreja que teve o apóstolo Paulo trabalhando tão de perto com ela, dirigindo-os, aconselhando, orando por eles. Uma igreja que teve Timóteo, uma igreja que teve João, o apóstolo João, pastoreando ela. E eu quero então compartilhar com vocês que esta igreja, a igreja de Éfeso, ela recebe, em Atos capítulo 20, diz que Paulo, ele numa reunião com os líderes da igreja de Éfeso, Paulo faz um discurso muito lindo,
um discurso de despedida, é bem verdade, um discurso onde Paulo disse àqueles irmãos: esta é a última vez que vocês estão me vendo, nós não vamos nos ver mais. E ali Paulo, ele fala de uma maneira muito profunda, clara, objetiva, com a liderança da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso recebe também uma carta endereçada a eles, uma carta de Paulo, e esta igreja de Éfeso recebe esta carta do Senhor Jesus, esta carta que o Senhor Jesus pediu para que João fosse, escrevesse para a igreja de Éfeso. Então, algumas informações que eu quero compartilhar com vocês sobre o início da igreja de Éfeso. A Bíblia diz que Paulo esteve 2 vezes, em 2 ocasiões, Paulo esteve nesta igreja. Quando lemos no capítulo 18 e versículo 18 a 21 do livro de Atos, este texto mostra-nos a primeira vez em que Paulo esteve em Éfeso. Então foi no final da sua segunda viagem, ele então vai a Éfeso e ali ele deixa um casal de irmãos, a saber, Áquila e Priscila. E o texto diz assim: Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo, depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria. Acompanhado de Priscila e Áquila, chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus. Pedindo eles que ficassem mais tempo, não cedeu, mas ao partir prometeu: voltarei, se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Então este texto no capítulo 18, versículo 18 de Atos, nos mostra o momento em que Paulo vai à cidade de Éfeso, e ele é acompanhado de um casal cristão, e ele então tem a oportunidade de pregar, de falar da palavra, de falar de Jesus na sinagoga. E parece que algumas pessoas demonstraram interesse, desejo que ele permanecesse mais tempo, mas por certo, devido aos seus compromissos, ele partiu, mas deixou ali um casal para que desse continuidade no ministério e naquela obra ali começada. E eu quero compartilhar também um segundo momento em que Paulo esteve na cidade de Éfeso, com a igreja de Éfeso, e isso está registrado em Atos capítulo 20, versículo 31. Desta segunda vez que Paulo esteve em Éfeso, ele ali permaneceu por 3 anos. E por 3 anos ele ensinou, ele falou de todo o conselho de Deus, ele ensinou a palavra, e ele fez isso pregando tanto nas sinagogas, também nas casas. Paulo era um homem muito dado a relacionamento, então acredito que nesta cidade Paulo, ele teve muitas oportunidades de compartilhar do ensino do Senhor em muitos lares, com muitas famílias. E o texto no livro de Atos, capítulo 20, versículo 31, diz assim: por isso vigie, lembrem-se de que durante 3 anos, jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, e com lágrimas. Então, no início da igreja de Éfeso, nós vemos Paulo passando aí por 2 vezes por essa cidade, trabalhando com essa igreja, da primeira vez um período curtíssimo, da segunda vez um período maior. Portanto, era uma igreja muito bem estabelecida, portanto, era uma igreja com um alicerce muito bem firmado na palavra.
E a Bíblia também fala de alguns acontecimentos que marcaram esta igreja no seu início. No capítulo de número 18, versículo de número 24, nos diz que Priscila e Áquila, o casal deixado ali pelo apóstolo Paulo, eles praticavam o discipulado. Eles, quando viam pessoas com grande potencial para o ministério, pessoas com desejo árduo no coração de proclamar a palavra, de dar testemunho da fé, de fazer realmente a vontade de Deus, eles chegavam perto dessas pessoas e eles então contribuíam com o crescimento espiritual delas. Estou falando da experiência deles quando Apolo, estando em Éfeso, Apolo, um pregador muito eloquente, porém lhe faltava na sua bagagem uma experiência mais pessoal, faltava aí, um conhecimento maior do plano e do propósito de Deus em Cristo e através de Cristo. E o versículo 24 diz que Priscila e Áquila então chamou Apolo, que era natural de Alexandria, que chegou a Éfeso. Ele era um homem culto, de muito conhecimento e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor, e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhes explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Queridos, aqui este casal que certamente estava à frente da igreja, eles viram a eloquência de Apolo, eles viram o seu desejo realmente de fazer a obra do Senhor. Era um moço culto, era um moço que conhecia bastante, mas parece que eles detectaram que faltava ainda algo na vida e no ministério de Apolo, pelo que eles chamam Apolo, e eles conversam com Apolo, e eles explicam, e eles então compartilham a experiência e o conhecimento que eles tinham do Senhor. Aqui nós vemos um bom exemplo de discipulado. Queridos, assim como na igreja de Éfeso, nos nossos dias também, o Senhor deseja nos despertar, o Senhor deseja que o discipulado seja algo realmente vivido por nós, porque o discipulado nos leva a nos relacionarmos mais profundamente com Jesus. O discipulado nos ajuda, tem como propósito nos fazer mais parecidos com Jesus, e funciona assim: aqueles que conhecem mais, aqueles que têm mais tempo de fé cristã, deve compartilhar a sua experiência, deve compartilhar o seu aprendizado, deve compartilhar aquilo que ele sabe com os mais novos, com os recém-chegados e assim por diante. Assim deve funcionar, assim deve ser a dinâmica de uma comunidade saudável, de uma comunidade cristã. E nós então vemos na igreja de Éfeso a prática do discipulado. Uma outra coisa interessante que vemos na igreja de Éfeso, que certamente a marcou positivamente, é o que a Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 19, versículo de número 17, quando a Bíblia diz que a magia e o espiritismo, o ocultismo foram desmascarados, e com isso a palavra do Senhor crescia de uma forma muito poderosa, de uma forma exponencial. No versículo 17 então diz: quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor
e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimavam publicamente. Calculando o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Meus queridos, numa igreja onde o discipulado é praticado, numa igreja onde o verdadeiro evangelho é pregado, é ensinado, é proclamado, não podemos ver outros resultados, ou outro resultado senão este, de vidas crescendo na fé, de pessoas crescendo espiritualmente, de pessoas se aprofundando no conhecimento de Deus, de Jesus e de sua palavra. Nós não vemos outro resultado senão este, de conversão genuína, de conversão sincera, pessoas que entenderam o plano e o propósito de Deus para a vida delas, e elas se entregaram a esta fé, abriram mão de tantas coisas que eram talvez consideradas aí de valor monetário, mas não era algo que era bom, não era algo que de fato fazia sentido para a vida delas. Então elas, ao conhecer Jesus, ao conhecer a palavra, elas se mostraram dispostas a abrir mão disso tudo. Então o texto diz que este movimento todo, estes foram alguns dos acontecimentos na igreja de Éfeso, uma igreja plantada ali numa importante cidade, talvez a cidade mais importante ali da época era Éfeso, uma cidade de uma boa localização, numa localização tão estratégica, uma cidade que tinha um bom porto, portanto, uma cidade muito movimentada. E ali Deus planta uma igreja, ali Deus planta uma comunidade, e uma igreja que ela entendeu o plano, o propósito de Deus, uma igreja comprometida no discipulado, uma igreja comprometida na pregação, com a pregação do evangelho. E esta igreja, uma igreja muito bem assessorada, muito bem assistida, e eu quero compartilhar com vocês alguns dos conselhos que o apóstolo Paulo deu a esta igreja. No capítulo 20 de Atos, no versículo 26, quando Paulo está reunido com a liderança da igreja de Éfeso, ele então pôde dizer: portanto eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Paulo, reunido com os discípulos, com os líderes da igreja de Éfeso, ele então diz assim: gente, olha, aqui nós estamos num clima de despedida, estou indo embora, talvez nós não vamos nos ver mais, só que eu quero deixar bem claro, eu estou inocente, sabe, estou inocente do sangue de todos, porque nestes 3 anos, neste tempo todo, nesta oportunidade que eu trabalhei com vocês, eu não deixei de proclamar toda a vontade de Deus. Queridos, que sensação gostosa, boa deve ter sido para o apóstolo da fé, ele poder dizer: gente, Deus me colocou aqui, eu desenvolvi o meu ministério, exerci aqui o meu chamado, estou indo embora, outros desafios estão reservados para mim, mas eu estou saindo desta comunidade, estou saindo daqui dizendo: eu fiz o trabalho que a mim cabia fazer, eu proclamei toda a verdade. Ainda no capítulo 20,
o apóstolo Paulo, ele dá conselhos para aquela liderança quanto à continuidade do ministério, quanto à continuidade do pastoreio, quando ele diz: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Então, uma palavra muito específica para aqueles líderes, para os que exerciam liderança naquela comunidade, na cidade de Éfeso. E Paulo, então, dentre os conselhos que ele dá, ele então diz assim: cuidem de vocês mesmos e também cuidem, pastoreiem bem o rebanho que foi confiado a vocês. E dentre os conselhos, Paulo também os alerta do risco que eles corriam, que toda e qualquer igreja, ela está sujeita, riscos dos quais nós precisamos estar atentos a este sábio conselho. Ele então diz no versículo 29 do capítulo 20 de Atos: sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem, lembrem-se de que durante 3 anos, jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Queridos, aqui está os conselhos que o Espírito Santo colocou no coração do apóstolo Paulo, para que ele pudesse trazer àquela igreja, principalmente a liderança daquela igreja. Paulo foi muito claro, Paulo foi muito objetivo nestes conselhos. Então, ele pôde dizer: gente, o tempo que eu trabalhei com vocês, eu fui fiel à palavra, eu procurei ensiná-los, eu procurei proclamar toda a vontade de Deus. Olha, gente, eu aconselho que vocês estejam cuidando de vocês e da responsabilidade que fora confiado a vocês. Cuide do rebanho de Cristo que foi confiado a vocês. E ele então diz assim: olha, estejam atentos, estejam alertos, porque agora com a minha partida, talvez algumas coisas aí aconteça que não sejam muito boas. Paulo, então, ele continua, ele tem a oportunidade de escrever. Os conselhos de Paulo não terminaram. Depois dele ter partido, ele escreve uma carta para esta igreja, e na carta que Paulo escreve a esta igreja, ele faz um apelo. E talvez, queridos, este apelo fosse feito para nós, se ele escrevesse uma carta especificamente à nossa comunidade. Então Paulo pede na carta que ele escreveu, que os irmãos de Éfeso vivessem em amor. Em Efésios 5, versículo 1 a 2, ele então diz: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. A igreja de Éfeso, uma igreja que viveu muitas experiências, uma igreja que viu o poder de Deus sendo manifesto de uma forma tão especial, uma igreja que via no seu início o discipulado ser aplicado, ser praticado, uma igreja que via o evangelho e vivia realmente a pregação, a proclamação de um evangelho puro, e via os resultados disso, uma igreja que recebeu sábios conselhos do seu líder maior, vamos assim dizer, humanamente falando, o apóstolo Paulo, que era o homem a quem Deus usara para levantar ali aquela igreja, para
começar aquela igreja e com ele outras pessoas. Ele então tem uma reunião com a liderança e ele dá sábios conselhos. Depois, parece que não dando por satisfeito, ele, à distância, escreve uma carta e ele faz esse apelo: vivam em amor. O apóstolo Paulo continua cuidando desta igreja e atento a esta igreja. Parece que quando Timóteo esteve à frente da igreja de Éfeso, Paulo escreveu para ele dizendo: como te roguei que ficasse em Éfeso, quando fui à Macedônia, para que mandasses a alguns que não ensinem diferente doutrina, nem prestem atendimento à fábula e genealogia intermináveis, que antes promovem disputas que o serviço de Deus na fé. Assim te encarrego agora, pois o propósito deste mandamento é o amor nascido de coração limpo e de boa consciência, e de fé não fingida, das quais coisas desviando-se, alguns apartam-se e vão em frívola, querendo ser doutores da lei, sem entender nem o que falam, nem o que afirmam. Então, um texto que encontramos em 1 Timóteo 1, do versículo 3 ao versículo de número 7, Paulo então está falando com Timóteo, quando ele então é deixado na cidade de Éfeso para pastorear, ensinar aquela igreja. Então, nós percebemos que a igreja de Éfeso era uma igreja bem alicerçada, era uma igreja bem cuidada, uma igreja bem pastoreada, uma igreja bem ensinada, uma igreja que estava sempre nas orações dos seus líderes ou do seu líder Paulo. Quando olhamos para a carta que Paulo escreve aos Efésios, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo de número 3, nós vamos perceber Paulo orando intensamente, incensamente, e dizendo para aquela igreja: eu não deixo de orar por vocês, e eu oro pelo crescimento, pelo fortalecimento espiritual de vocês, eu oro para que vocês estejam alicerçados, enraizados no amor, na palavra. Esta era a linha da preocupação e do cuidado do apóstolo Paulo com a igreja de Éfeso. Mas, queridos, não obstante a tudo isto, esta igreja, depois de 30 anos, um dia ela recebe uma palavra de ninguém mais, ninguém menos que o Senhor, o dono da igreja, o Senhor da igreja. Quando o apóstolo João estava na ilha de Patmos, quando ali ele estava condenado à prisão, e ele tem uma visão extraordinária, e ele recebe de Jesus a incumbência de escrever algumas cartas para as igrejas da Ásia, e dentre estas igrejas que João devia escrever, Éfeso estava incluída, e as palavras, ou a carta endereçada a Éfeso pelo Senhor, então começavam de fato elogiando as suas virtudes, elogiando as coisas boas existentes da igreja de Éfeso. Mas o que chama a nossa atenção, que dentre os motivos, dentre as razões de elogio que aquela igreja recebe, existia ali um motivo, existia uma razão,
qual eles não recebem elogio, da qual eles recebem uma séria advertência, uma séria repreensão. E eu quero então trazer esta palavra para a minha vida, trazer esta palavra para a tua vida, porque, queridos, embora as épocas são diferentes, mas o propósito de Jesus com a igreja nos tempos de Éfeso continua sendo o mesmo. O propósito não mudou. A razão da igreja existir não é outro senão a glorificação de Cristo. E nisto, queridos, nisto a nossa missão é de proclamar Cristo, é de falar da sua palavra, de falarmos da verdade do Senhor, de vivenciarmos também, de praticarmos o ensino e o conselho do Senhor. Mas enquanto estamos neste mundo, estamos sob risco de não cumprir. Estamos sujeitos, queridos, a não cumprirmos aquilo que o Senhor tem pedido de nós. Portanto, a palavra do Senhor para nós nesta oportunidade é como a palavra que veio para Éfeso, que veio para Esmirna, que veio para Filadélfia e que veio para as demais. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Queridos, eu sei que nós temos virtudes e temos defeitos. Todos nós, pessoalmente falando, é assim. Como comunidade, não existe uma igreja perfeita. E alguém, certa feita, disse: se você encontrar uma igreja perfeita, não entre, porque à medida que entrarmos numa igreja perfeita, à medida que chegarmos numa igreja que parece ser perfeita, com a nossa chegada, ela com certeza deixará de ser perfeita, porque somos imperfeitos. Mas nós precisamos todos os dias da nossa vida buscar realmente ouvir a voz do Senhor, ouvir o que o Espírito tem para comunicar conosco, para falar ao nosso coração. E a igreja de Éfeso, embora muito bem fundamentada, a igreja de Éfeso, embora tenha experimentado tantas coisas boas, com o passar dos anos, não obstante aos bons conselhos que ela recebera do apóstolo Paulo, não obstante aquela igreja ter sido alvo de oração do apóstolo Paulo e com certeza dos demais líderes e pastores que a pastoreou, esta igreja ela foi se esfriando no amor. Esta igreja ela foi deixando a prática daquele amor demonstrado nos seus primeiros anos, trazendo para a minha vida, trazendo para a comunidade da qual eu faço parte. Nossa igreja completará no próximo mês 49 anos. E tudo que nós ouvimos sobre a experiência do nascimento da IEV, falando de uma igreja local, foi que ela se deu por causa de experiências tão profundas com Deus, por causa de experiências com a palavra de Deus, experiências com a ação e atuação do Espírito Santo. Nós podemos dizer e afirmar que a nossa comunidade nasceu no fogo, nasceu realmente de uma experiência tão interessante, de uma experiência tão profunda com Deus e com a sua palavra. E nós então, quando conversamos com os irmãos que faz parte da fundação da IEV, faz parte dos primeiros anos da IEV, nós ficamos maravilhados com tudo que nos é dito, de coisas que eles vivenciaram com o Senhor. E nós então, queridos, nesta ocasião em que nós estamos para completar 49 anos, queridos, eu quero dizer que Deus continua falando, Deus continua desejando fazer em nossas vidas
vidas e através das nossas vidas, tanto quanto Ele fez há 49 anos, há 40 anos e muitos anos atrás. Ele deseja usar a minha vida, Ele deseja usar a tua vida, Ele deseja trazer para nós experiências tão profundas com Ele, com a sua palavra, mas eu preciso dar ouvidos, eu preciso estar atento àquilo que Deus vem falando, aquilo que Cristo tem para realmente ministrar o nosso coração. Mas por vezes, devido o amor estar se esfriando, nos mostramos menos comprometidos, devido às vezes o amor não ser tão latente, devido ao fato do amor não estar em chamas como deveria estar, o nosso comprometimento não é mais o mesmo, o interesse que antes tínhamos de tornar o nome do Senhor conhecido, o desejo que tínhamos de sermos instrumentos e canais do Senhor e proclamarmos a sua verdade, parece que este desejo diminuiu. E é sobre isso que vem a palavra do Senhor ao nosso encontro. Queridos, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquele mesmo apelo feito pelo apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta à igreja de Éfeso, no capítulo 5, versículo 1 e 2, quando ele faz este apelo: vivam em amor. Vivam em amor. Parece-nos que depois de 30 anos, quando uma segunda carta é endereçada a esta comunidade, e agora uma carta endereçada pelo próprio Senhor Jesus, ele diz para esta igreja, ele então pôde dizer para esta igreja, dizendo: olha, contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. E aqui o Senhor faz um apelo: retome a caminhada, retome de onde você parou, reflita, arrependa daquilo que precisa ser arrependido, se arrependa daquilo que você entende que precisa se arrepender, volte a praticar o amor, volte a buscar e a viver esta renovação. Eu tenho certeza que a mensagem do Senhor para o teu coração, você que ouviu, começou ouvindo a mensagem e está ouvindo até agora no final dela, quem tem ouvidos, ouça. E o Senhor nesta hora está me fazendo um apelo. E Ele está te fazendo um apelo, Ele está nos dando aí uma advertência, Ele está nos confrontando, Ele está dizendo: tem tantas coisas positivas em você, tem tantas coisas boas, tem tantas coisas dignas de elogio, há tantas coisas boas que é digna realmente de reconhecimento, mas está lhe faltando aquilo que motiva todas as demais coisas. É o amor que deve motivar a pregação do Evangelho. É o amor que deve nos levar realmente a este compromisso com o reino. É o amor que deve realmente nos impulsionar em tudo aquilo que estamos realizando. Não adianta eu fazer muito se me faltar o amor, porque mais do que as minhas ações, Deus olha para as minhas motivações. Mais importante do que as suas ações é a motivação do nosso coração. E se a motivação não for o amor, logo nós estamos dando motivos de sermos alertados, advertidos e repreendidos. Queridos, você que está do outro lado da tela, você que já é cristão, você que tem tido a oportunidade de fazer alguma coisa no reino de Deus, no serviço do Senhor, e todos nós fomos chamados, todos nós fomos
fomos chamados para realizar a obra do Senhor, um de um modo, outro de outro. Mas eu quero lembrá-los de que o Senhor sabe da intensidade do amor latente no nosso coração. O Senhor sabe realmente do quão é verdadeiro, do quão é real, do quão profundo é o amor no nosso coração. Então cabe a mim, cabe a você nesta hora em que a palavra de Deus veio ao nosso encontro. O Senhor está falando comigo e com você, que nós precisamos buscar um renovo, mas a primeira coisa que nós devemos avaliar, a primeira coisa que nós precisamos verificar se está precisando de um renovo, se está precisando de uma retomada, é na questão do amor. O amor que nos motivou nos primeiros anos da nossa fé, o amor que nos motivava quando o ministério era algo novo, uma experiência nova para nós. O amor que realmente nos motiva a falar de Jesus, a testemunhar do amor de Deus. O amor que faz com que pessoas venham cantar, o amor que faz com que um ministério diaconal assistam os necessitados, o amor que faz com que os irmãos que trabalham na transmissão aí atuar, o amor que move-nos no serviço do Senhor. Nós precisamos avaliar o quanto este amor está latente, o quanto este amor está realmente forte, queimando em nosso coração. Quem tem ouvidos, ouça o que o Senhor diz. E eu então compartilho com você esta palavra, e eu espero que esta palavra abençoe a tua vida e nos leve a um grande despertamento, ao despertamento que Deus deseja promover em nossas vidas. Eu gostaria de encerrar esta mensagem orando com você e orando por você. E você que ouviu esta mensagem, permita que a palavra de Deus produza em você, como também em mim, fruto que seja agradável ao paladar do Senhor. Querido Deus e eterno Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade que tive de compartilhar com os meus irmãos esta palavra. Assim como foi, ó Deus, na caminhada e na experiência da igreja de Éfeso, uma igreja, Senhor, que nasceu com a experiência do apóstolo Paulo exercendo o seu chamado, o seu ministério, uma igreja que foi tão bem assistida por grandes homens teus, uma igreja que pôde ser aconselhada com conselhos tão sábios e importantes, uma igreja que esteve por debaixo, Senhor, das orações de seus líderes, uma igreja que era mencionada, Senhor, nas orações dos seus líderes, uma igreja que viu os milagres do Senhor e vidas se rendendo ao Senhor Jesus, uma igreja cuja experiência na sua história foi de ver realmente o Espírito Santo agindo, sendo derramado, se manifestando. Senhor, esta igreja que experimentou o avivamento, o despertamento, uma igreja profunda na palavra, porém, houve algo da qual ela foi advertida, da qual ela foi repreendida, da qual ela foi exortada. Deus, esta palavra se aplica a mim. Eu sei que esta palavra se aplica a este meu irmão que do outro lado ora comigo. Eu sei que esta palavra se aplica a esta comunidade a que pertenço e a todas as comunidades que o Senhor tem. Portanto, Senhor, a minha oração é para que o Senhor venha ao nosso encontro e nos desperte. Renova, Senhor, as nossas vidas e que possamos renovar o desejo de servir ao Senhor, de servirmos no reino com um amor latente, com um amor renovado, com um amor que
ferve, Senhor, no nosso coração, e desta forma, Senhor, nós entendemos que agradaremos ao Senhor e cumpriremos com êxito o chamado e a missão que a nós o Senhor tem confiado. Assim eu oro e eu faço em no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que no decorrer desta semana você possa desfrutar da companhia de Jesus, que você possa realmente ter o teu coração aberto e sensível à voz do Espírito Santo, que certamente tem o cuidado de falar com você e comigo todos os dias de nossa vida. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, o nosso Salvador e Senhor, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com a tua vida hoje e para sempre. Amém.